Olá, olá a todos, é um prazer estar aqui de volta, mais uma semana, mais um episódio do nosso podcast, videocast Como Cheguei Aqui, que fala de carreira, de empreendedorismo e de gestão. Hoje, comigo aqui temos uma convidada mega especial, uma empreendedora de impacto, uma empreendedora visionária, a Luana Toniolo, que é CEO da Troque, um brechó online de moda circular aí, que foi adquirido pela Arezzo & Co, né, o grupo, há um tempinho, já tem aí quase 3 anos, né? A Luana tá aqui para contar bastante pra gente sobre todos os ensinamentos que ela tem de gestão, carreira. Luana tem uma trajetória profissional bem fora da curva aí, a gente vai explorar isso muito bem. Luana, muito obrigada por estar aqui. Oiê, obrigada. Tô muito feliz de estar aqui. Eu que sou ouvinte, então eu tô aqui assim já meio de casa. É de casa, é isso mesmo. A ideia é isso. A gente tenta criar um ambiente aqui muito aberto para falar sobre coisas muito pessoais e de carreira, que é um espaço para a gente compartilhar ensinamentos mesmo. Bom, Luana, como eu antecipei aqui, mas falando um pouquinho mais no detalhe agora, eu queria voltar um pouquinho no tempo e dar espaço para você contar sobre a tua trajetória de carreira. Hoje você é CEO, fundadora da Troque. Eu acredito que muita gente já deve ter ouvido falar, se não ouviu, antecipei um pouquinho, mas você explica um pouquinho melhor o que de fato é a Troque, essa startup. Mas você é formada em Direito, especialista em Direito Tributário, é isso, né? Exatamente. Me conta um pouquinho da onde vem isso, volta lá um pouquinho no tempo e fala como é que aconteceu também essa transição. Voltando bastante no tempo, meus pais são advogados, né? Então, naquele processo de tomada de decisão, para que lado que a gente vai, que carreira que a gente vai seguir, com 16 anos, eu nunca pensei, talvez, numa alternativa a ser advogada, né? Vou ser advogada, vou me especializar depois em algum dos temas ali que eu gostar durante o curso, mas fazer direito sempre foi a minha opção. E, de fato, assim, eu amei a faculdade, tive aquele formação com destaque, né? E era ativa, e presidente da comissão de formatura, e da acadêmica. Então, assim, eu sempre gostei daquilo que eu estava fazendo, porque era natural para mim. No final, acabei me especializando em Direito Tributário, mas tem até um parênteses aqui que eu acho que eu nunca falei. Eu antes de Direito Tributário, eu fiz minha primeira especialização em Direito Socioambiental. Então, já tem um pezinho ali da onde a gente vai chegar, né? Um pouquinho mais para o futuro. Foi minha primeira especialização, ainda eu estava fazendo a prova da ordem, eu comecei a especialização. E dali eu aprendi bastante, lógico, muito mais voltado para a parte jurídica, mas ali eu entendi muito sobre os desafios que a gente tinha dali para frente, né? A rigidez de várias normas que existiam por conta do que a gente estava vivendo pelas questões do meio ambiente. Enfim, mas caminhei, fui para o direito tributário, porque realmente foi onde eu gostei mais na faculdade, nada muito diferente, nada, né, que pudesse me motivar. E eu acabei me especializando a ponto de começar a me preparar para um mestrado. Isso já eram 3, 4 anos de formada. E eu estava bem no momento de vida ali que eu já estava casada, meu marido tinha sido recém-aprovado para um MBA, que seria em Boston. E eu apliquei também para fazer o meu mestrado, na verdade um LLM, né, no direito tem que entender, mas isso fora do país acaba sendo uma especialização mais aprofundada em direito tributário. E nessa aprovação, com bolsas de estudos, eu empolgadíssima para fazer a minha especialização. Tava tudo certo. Não, tudo certo. Casa, bolsa e o tempo que a gente ia ficar fora. Quando eu chego lá, eu falo, peraí, eu acho que eu não quero isso. Eu acho que eu quero algo mais. Eu quero viver com um propósito, né? Isso já advogando por pelo menos 5 anos, com o meu próprio escritório e, assim, indo todos os dias muito animada. Inclusive, tem gente que trabalhou comigo no escritório, trabalha hoje na Troque, que fala, assim, que é muito maluco de ver essa transformação, sabe? Porque no final eu tava lá todos os dias advogando, com muita vontade de fazer acontecer, muito empolgada, eu tenho muita energia. Então, talvez eu tava colocando bastante energia naquilo, porque era a minha realidade. E naquele momento, realmente, assim, era a minha grande paixão, o direito. E eu digo Deve ter sido um choque, né? Pra quem trabalhava com você. Muito. Como assim? Ela é tão apaixonada, do nada ela vai mudar? Não, eu recebi a mensagem dos advogados que trabalhavam no escritório, porque quando eu me mudei para Boston, eu mantive o escritório no Brasil. Até porque eu ia continuar a fazer uma especialização, eu ia voltar. Então, eu saí como um trabalho remoto lá em 2015, né? Antecipando o trabalho remoto. Eu trabalhava de lá e era simples, porque eu acordava uma hora antes, por causa do fuso. Acordava uma hora antes, distribuía as tarefas,
voltava pro meu estudo, no final do dia eu via como que tinha ficado tudo, porque eu já estava no formato de gestão nesses 5 anos ali de atuação. Enfim, foi um susto. As pessoas foram pegas de surpresa, inclusive eu, né? Acho que quando eu tava fora e eu tive esse insight, eu fui muito pro autoconhecimento. Tipo, mas por quê, né? Porque, o que que eu não quero? O que que eu quero? Será que eu não vou me arrepender? Porque a virada de chave, ela não é algo que acontece do dia pra noite. É um processo que você começa a se descobrir, fazer algumas perguntas, mas se não é isso, pra onde que eu vou? E, sem dúvida nenhuma, assim, foi muito mais fácil fazer isso quando eu tava fora, né? Eu não Mas tava é aqui importante com... você ter pontuado isso, de que não é uma coisa do dia pra noite. Isso até ajuda a dar uma desmistificada, né? Porque simplesmente acordei num dia e decidi, Decidida. tive uma epifania e decidi que eu vou abrir a minha própria empresa. Não, geralmente não é assim. Você precisa fazer algumas perguntas e avaliar muito bem o cenário em que você está inserido antes. Então é Que tem legal que você risco. trouxe um pouco disso também. Não, assim, foi todo um processo. Então, eu me mudei para Boston em janeiro. Meu curso começaria em abril. E eu, nesse meio tempo, eu estava trabalhando aqui para o Brasil, estava fazendo toda a documentação, estava estudando um pouco lá também. Eu fiz um curso de cultura do capitalismo já na Harvard, logo na chegada. Cultura do capitalismo, porque, enfim, um tema interessante. Eu queria, né, aperfeiçoar o inglês, então eu entrei num curso que eu achei interessante de aprofundar um pouco mais. Só que daí foi nesse meio tempo que eu acho que eu tive tempo de parar e respirar. Então, essa transformação de carreira, ela depende de uma dedicação tua para uma introspecção. Eu acho que isso é muito importante. Tipo, eu sempre falo um exercício simples. Olha no espelho, olha nos teus olhos. E as pessoas ficam até incomodadas, às vezes, de se olhar nos olhos e não olhar você, porque todo dia você se arruma no espelho, mas quem é você? Né? E o que que aquela pessoa que tá ali, que é o teu controle, a única pessoa que pode fazer algo por ela é você. É um pouco profundo, mas é isso, assim, é tão simples. E foi isso que eu fiz. E ali eu tive um insight. Eu falei, olha, eu amo fazer o que eu faço. E não era questão de dinheiro, porque eu tava muito bem ali. Eu tava nos meus 27 anos de idade. E eu tinha, assim, justamente a contrapartida que eu queria financeira. Mas aquilo não me levaria onde eu queria chegar nos próximos 10 anos. Talvez em 10 anos eu não teria realizado. Eu ainda não fechei 10 anos, tá? Eu ainda tô nesse caminho. Mas em 5, né, que geralmente eu marco, onde você quer estar em 5 anos, onde você quer estar em 10 anos, aquilo não era suficiente pra mim. Isso eu tinha certeza. O que seria suficiente pra mim, daí eu passei a descobrir nesse ano. E daí foi quando eu apliquei pra fazer uma gestão de marketing na Harvard, um curso de gestão de marketing na Harvard. Completamente diferente. Totalmente fora do que você estava acostumada. Não, assim, nada, não tinha nem a base, né? Eu nunca tinha feito um curso que me trouxesse uma base de marketing. Mas por que eu fui para esse lado? Porque nessas minhas pesquisas, e são madrugadas, é mais tenso, né? Essa tomada de decisão é um momento bem peculiar. E eu não queria contar para ninguém, porque se eu contasse, provavelmente minha mãe falaria: não, minha filha, mas você é uma excelente advogada. Não, Você mas já chegou a construir alguma coisa, né? vai Tem levar um tudo pra pouco trás. disso. Mas são duas fases diferentes da vida que você trouxe agora, mas que elas acabam se complementando. Lá no início, quando você, óbvio que por paixão, mas também por influência, né, da família, optou por fazer direito, se tornar advogada. A gente escuta muito disso aqui, né? Com 16, 17 anos, é muito difícil para o jovem ter 100% de certeza do que ele quer, mas já, ao mesmo tempo, ele é pressionado para que ele já, talvez, decida o que ele vai fazer pelo resto da vida. Isso não está certo em muitos níveis, mas, Sim. de toda forma, tem até aquela influência, muitas vezes, da família, dos pais, de, não, siga uma profissão um pouco mais estabilizada, mais tradicional, seja médico, seja engenheiro, seja advogado. São 3, isso ainda né? existe, né? Ou administração, ou economia. Administração, né? Enfim. É isso. Mas tem um pouco disso. No seu caso, teve essa sorte por você também já gostar muito dessa profissão. E nessa segunda fase que você trouxe agora, mais uma vez, né? Você se coloca diante do risco e pensa, será que eu começo do zero, numa área que eu desconheço, eu continuo ali mais estável, na carreira que eu já estou acostumada? E a família também, você com esse medo da família reagir exatamente dessa forma, né? De, não vá pelo risco, você já tem a sua carreira estabilizada. Mas é justamente isso que você trouxe, né? E a gente fala bastante sobre isso aqui. De você não precisa necessariamente tomar a sua decisão definitiva para a vida em um momento só. E pode ser que sejam várias decisões, né? Enfim, você tem fases, a vida é isso, assim. Você vai amadurecendo, você vai descobrindo. E eu descobri.
Foi quando eu descobri lá ainda que eu gostava de comportamento de consumo. Eu sempre fui uma hunter de tendências. Todo mundo ia viajar para se divertir, eu ficava pesquisando e analisando o comportamento. Sempre gostei de ficar sentado olhando pessoas. Sou apaixonada por pessoas. E como é legal, assim, né? Você ficar sentado. Até hoje de manhã fui pegar um café, fiquei parado, fiquei olhando como que as pessoas fazem isso na manhã delas e qual que é a diferença de uma para outra e por que faz. Porque isso é muito curioso, né? E ali eu vi que existia uma matéria de comportamento de consumo. Procurei Cambridge, Boston, comportamento de consumo. Tinha na Boston University, onde eu tinha recusado recentemente o LLM, a bolsa, né? E tinha na Harvard. Eu falei, quer saber? Eu vou para Harvard. Já que eu tô aqui, né? Meu marido já estava no MIT. Falei, acho que eu já dei esse tempo na minha carreira e nesse momento eu estava tomando uma decisão do que eu ia fazer com o escritório, porque também para onde que eu ia na volta, o que, que eu ia fazer ainda não tinha claro que seria troque. E eu achei esse curso e assim foi transformador para mim, porque foi muito desafiador, sem dúvida nenhuma. Eu sempre brinco, aquilo que vocês veem nos filmes, quão difícil é e a competição entre alunos existe, é isso. Mas isso faz a gente ser muito resiliente, pelo menos na minha realidade foi assim. E várias vezes eu saí da aula chorando, falando, meu Deus, eu sou a pior aluna da sala, eu não consigo levar todo o meu conhecimento numa língua estrangeira, por mais fluência que você tenha, você vai ser menos inteligente sempre, né? Então eu não conseguia trazer os meus posicionamentos, sobretudo marketing, né? Porque eu tinha pouco. Na verdade, tudo que eu tinha, eu estava aprendendo ali. Mas me dediquei e nesse momento ali eu conheci muito do que viria a ser tendência de futuro. Bateu muito com aquilo que eu já amava fazer quando não estava fazendo nada. Eu acho que essa frase é ótima. O que você faz quando não está fazendo nada? Né? Que você se descobre. E eu ficava fazendo pesquisa e acompanhando o comportamento digital mesmo, comentário. Acho que muita gente hoje gosta de ver comentário porque é talvez as partes mais engraçadas de postagens. Mas eu digo, em um booking.com, não era só avaliação, eu queria ver como que as pessoas se comportavam aquilo, né? Em vários momentos eu me via fazendo isso. E eu me achei em algumas matérias e a partir dali eu comecei a procurar, então eu passei a buscar o que viria a ser minha vida depois desse curso, né? Depois de tudo isso que eu estava adquirindo lá. E eu entendi que existiam algumas coisas muito interessantes para trazer para o Brasil que eu queria empreender. No final, eu já empreendia no direito, né? Como uma autônoma, na verdade, eu era líder do escritório, né? Uma sócia de um escritório. E eu fazia gestão, né? Na verdade, eu estava mais fazendo isso, que era, na verdade, uma empreendedora, mas como advogada, eu não me via como uma empreendedora, porque eu era advogada. E no final, decidi que queria empreender. Meu marido também, ele, enfim, quando você sai do MBA, você pode trabalhar em consultorias, tinha essas opções. Ele falou, eu também quero voltar a empreender, então vamos achar alguma coisa juntos aqui e levar para o Brasil. E foi quando a gente viu, entre vários negócios que a gente chegou a colocar na mesa e analisar, o second hand estava muito forte nos Estados Unidos, como ainda está, e está no Brasil também. Mas vamos falar que era uns 7 anos atrás, outro momento, e eu via isso muito aflorado. E por algumas coincidências da vida, eu tinha uma vizinha que comprava muito online, e ela comprava muito num second hand, numa plataforma de brechó mesmo. Que estava traduzindo, já vou contar o que é troque, né? Vamos chegar para explicar, mas ela tinha muitas caixas chegando todos os dias na casa dela. E eu fiquei curiosa, né? Como uma boa curiosa, eu olhava aquela máquina e eu fui pesquisar. Eu falei, é isso. No Brasil não tem uma plataforma ainda no formato que eu quero fazer. Já existiam algumas grandes que eu admiro muito, mas eu queria entrar com uma plataforma muito mais de comunicação e, por consequência, venda. Porque a gente sabe que o Brasil não tinha e agora passa a ter, e não só pela troca, mas por vários movimentos que vem acontecendo, por necessidade, né, por questão de impacto mesmo no meio ambiente e tudo mais, mas a gente vê que a gente avançou muito mais e naquele momento era uma grande oportunidade de entrar no mercado super. E ali eu me apaixonei, né, primeiramente pelo desafio de trazer isso para o Brasil, e basado no meu propósito que eu falo que é hoje de reduzir um pouco o impacto da indústria da moda, porque eu entendo que a moda circular, que é você, uma peça que não está mais sendo usada, passar para outro guarda-roupa, que é o uso de comprar uma roupa usada, né, no caso, é uma grande solução aí para reduzir o impacto da indústria. Então, no final das contas, esse foi o caminho. E daí, eu já cheguei com tudo no Brasil. Cheguei com marketing e no Brasil já com uma ideia aí
e grávida, junto com tudo, inclusive com uma barriga de 7 meses, para começar um negócio novo. E pisei no Brasil, cheguei no meu escritório, avisei que não estaria mais, que eu ia abrir um brechó, e tudo começou. Tudo começou. Não, eu acho que é importante você trazer todos esses pontos pra gente mostrar que tudo é um casamento de muitas coisas, né? Então, tem um pouco de esses estudos de comportamentos de consumo que você fez, que te trouxeram muitos insights, mas também tinha esse pezinho de personalidade curiosa do ponto de vista antropológico que você tem, né? De ficar observando, de fato, como é o comportamento das pessoas. Então, tem a questão do estudo, mas também tem uma característica pessoal sua. E uma outra coisa que é bacana e você trouxe é o que a gente escuta de muito empreendedor, né? Que o empreendedor, ele precisa ser apaixonado pela causa ou apaixonado por querer resolver um problema, né? E é o que você trouxe, né? Juntando todas essas outras coisas, ainda tem encontrado esse problema e ser apaixonado pela ideia de poder resolver ele de alguma forma. Então, é super legal. O que foge da curva, e eu acho que é legal destacar aqui, é olhar para o Brasil. Lógico que, mesmo tendo em vista todas as oportunidades que esse mercado, que ainda não era muito explorado, teria aqui, se você trouxesse, ainda assim escolher o Brasil diante de todos os desafios regulatórios, burocráticos, enfim, para abrir uma empresa e resolver empreender aqui. Entendo que é o seu lar, enfim, mas estava ali estabilizada, não, eu vou voltar para o Brasil para empreender. Não é uma decisão muito comum, né? Eu acho que a gente costuma olhar para o lado do custo do Brasil, dos desafios do Brasil, mas a gente, em um país subdesenvolvido, a gente tem muita oportunidade. Como seria empreender nos Estados Unidos, em que eu já tinha um negócio desse com capital aberto naquele momento, outro caminhando para abrir capital no ano retrasado. Então, eu acho que a gente tem muita oportunidade. E não é errado falar, olhe para o que está acontecendo fora e veja oportunidade de negócio e traga para o país. Empreendedores façam isso. Mas eu vou copiar. Não, você vai ajustar, você vai ter insights do que está acontecendo fora. Em países desenvolvidos, a gente consegue ver talvez ideias que hoje não funcionam aqui, mas a gente precisa preparar, né, uma situação para você poder receber esse negócio aqui. Veja as fintechs, né? A gente vê o que acontece fora e o que acontece dentro. O tamanho dos desafios regulatórios ainda que muitas empresas ainda passam. Mas é um celeiro de oportunidades, eu não tenho dúvida. Eu não escolheria outro país para empreender. Eu tenho muitas amigas gringas que vêm para cá para empreender, porque vem realmente um celeiro de oportunidades, né? A competitividade, você ser fora da curva, não vou dizer que é mais fácil, porque nunca é fácil, mas você se destacar é mais viável, vamos dizer assim. Então, é um celeiro de oportunidades, sim. Tem que saber dançar a dança? Tem que saber dançar a dança. Sim, é mas desafiador? É né? a adaptação também, né? Porque, às vezes, o que funciona muito bem lá fora e serve de insight para trazer alguma coisa, importar para cá uma ideia, funcionaria aqui também, porém precisa de muita adaptação, porque as realidades, os contextos são totalmente diferentes. Foi a história da Troc. Adaptamos. Com certeza. Não, perfeito. E é uma coisa que surge e que é muito mais uma curiosidade e dúvida, né? Quando você falou que antes do direito tributário, você fez a parte do direito ambiental. E que isso também já tem um pezinho ali no que você vê hoje aí com a questão do impacto. Você em nenhum momento chegou a pensar que conseguir alcançar esse impacto e esse propósito que você queria profissionalmente não seria atendido 100% se você se tornasse, por exemplo, uma advogada ambientalista? Você achou que não seria o suficiente, por exemplo? Seria necessário realmente uma transição completa, sair do direito? Eu acho que sim. Eu acho que eu não via um caminho via direito para eu gerar o impacto que eu consigo gerar hoje, né? Que era o meu objetivo. E vamos já falar, assim, eu imaginava que geraria impacto, gostaria de gerar muito impacto, mas no dia que a gente alcançou 1 bilhão de litros de água economizados, e a gente faz uma conta, quantidade de peças recirculadas, né? Então, peças que antes não seriam usadas e agora são usadas, versus a produção de uma nova. E a gente chegou no número de 1 bi, eu chorei igual uma criança. Eu não imaginava chegar tão rápido nesse número. Então, eu tinha ambição, não imaginava que via direito eu conseguiria fazer, e eu atuei muito como advogada de cooperativas, e eu queria fazer até uma transformação social, muitas vezes. Entendia que cooperativas eram um meio que eu poderia agregar, mas meu impacto era muito pontual.
Então, eu precisava fazer uma transformação para fazer o tamanho da mudança que eu queria fazer. E eu te digo que não tá nem no começo da onde eu quero chegar, agora que eu vi que tem potencial de fazer, né? Mas o dia que a gente chegou em 1 bilhão, eu chorava, assim, porque é muita coisa, né? A gente saber que tá conseguindo agregar. E não é para Curitiba, não é para Paraná, não é para São Paulo, não é para Brasil, a gente tá falando pro mundo, né? Eu tô olhando pra minha vizinha lá que tá atravessando a rua e é um planeta melhor para ela. Eu acho isso muito legal. Então, a minha forma de mudar o mundo pelo direito não teria tanto impacto. Agora, como eu consigo fazer via moda circular? E às vezes não é nem uma pessoa comprando da minha plataforma. Às vezes eu educando ela. Né? Simplesmente pelo fato de eu falar que eu uso uma roupa usada ou trazendo conteúdo na plataforma, falando como é comprar roupa usada, o que é uma tendência de futuro. E ela compra de outra pessoa ou ela deixa de comprar e ela usa da mãe dela. Isso já é um impacto que a gente causa. Então, a gente consegue, às vezes, nem mensurar o tamanho do que a gente causa aí, de um efeito, a gente chama de onda verde, no final, né? Que a gente vai contaminando as pessoas com essa onda verde. Mas até achar um modelo não foi fácil também, porque a gente, como eu te falei, é uma onda... a gente tem um cenário de oportunidades no Brasil, mas é super desafiador você chegar no mercado novo, né? Existiam algumas plataformas, mas... é novo ainda, o assunto é novo ainda no Brasil. E eu converso com muitas pessoas de brechó que falam assim, é difícil. Ainda é novo hoje, imagina há alguns anos atrás, né? Assim, minha família chocou quando a gente falou que voltou para o Brasil para abrir um brechó, eles ficaram chocados. E eu entendo, porque talvez se eu não tivesse aprofundado tanto no tema de impacto da indústria ou de possibilidades via moda circular e tamanho de mercado que existe hoje, eu ia falar, pra quê? Vai fazer alguma coisa que te prospere mais. Sim. E, enfim, mas hoje eles entendem e adoram e compram. Adoram e compram, são usuários, inclusive. Super, os mais. E eles, inclusive, foram os principais. Fiéis. Não, perfeito. E acho que muito da tua fala corresponde à questão de... eu até poderia gerar impacto, mas não na escala que você queria, né? Sim. Então, era pontual. Você queria escalar esse impacto. E acho que faz todo sentido. E aí eu queria ir caminhando aí para entender do momento atual da Troc, né? Primeiro que chama muita atenção você ter, né, voltado para o Brasil, como eu disse, empreendido aqui, grávida. Então, seria legal ouvir também um pouco desses desafios, porque é um momento em que, naturalmente, você avalia, né, a questão do risco, né? Trocar uma carreira talvez um pouco mais sólida pelo risco de empreender, porque apesar de paixão, apesar de tudo, todo empreendedor sabe o que tá colocando em jogo na hora que decide abrir o próprio negócio. Tá colocando tudo. Ela é tudo ou nada, né? Tem que dar certo essa ideia. Então, seria legal ouvir um pouquinho disso, saber que o seu filho, né, a sua filha, todo aniversário comemora aniversário junto com a Troc, então, né? Então, entender um pouquinho disso e me falar um pouquinho do momento atual da Troc também. A que pé que está esse negócio? Cresceu de fato muito nesses últimos anos, no ritmo que você esperava ou até mais? Sim. Bom, vamos falar primeiro dos filhos, né? Eu voltei grávida e já muito obstinada a fazer a Troc acontecer. Ainda não sabia como, então eu precisei fazer muitas pesquisas de mercado e entender, modelar, igual você falou, né? A gente tem a ideia, a gente vê fora muita coisa legal acontecendo, mas eu precisei modelar para ajustar no mercado nacional. E grávida, prancheta, perguntas, eu fiz toda a pesquisa, o PMI, que as pessoas encomendam muitas vezes, eu fiz questão de fazer, eu acho que foi um pilar de sucesso da Troc. Eu até estava comentando ontem que o resultado da nossa pesquisa de personas hoje é exatamente o mesmo da pesquisa que a gente fez lá no começo, assim, todas as hipóteses foram validadas 6 anos, 7 anos depois. Então, eu ia realmente conversar one on one com as pessoas, chamava para tomar um café, soava meio estranho, as pessoas me olhavam, tá bom, vamos tomar um café. Não conheciam, né? E eu era praticamente uma pessoa do IBGE, fazendo várias perguntas para elas nas filas das padarias, mas foi muito rico para a gente entender qual seria o modelo do negócio. E naquele momento, eu grávida de 7, 8 meses, eu precisava lançar o quanto antes. Eu sinto assim que minha primeira filha, porque veio o segundo junto com o Troc Kids, tá? Então, como se não bastasse a primeira no lançamento da Troc, a gente lança o Troc Infantil com o nascimento do número 2. Eu via que eu não tinha alternativa, eu já tinha tomado minha decisão, eu já tinha saído do meu escritório, eu já não tinha feito minha especialização, que eu poderia voltar atrás, sempre pode, né? Mas não era uma opção. Foi no caminho, então, de tem que dar certo, vai dar certo. Meu marido também saiu da atividade que ele tinha, ele trabalhava na empresa da família dele, ele tinha saído, vai dar certo. A gente conversa hoje em dia, assim,
como a gente era maluco, né? Uma criança para chegar e a gente nunca pensou que talvez não pudesse dar certo. A gente não considerou isso, sabe? E eu escuto muitos empreendedores falando isso. A gente não considera que não vai dar certo. E o que for necessário ser feito, a gente vai fazer. E acreditava muito no projeto, principalmente porque estava bem embasado, né? Ele não começou com uma ideia, sem fazer experimentos, sem fazer estudos. Como você falou, foram etapas de construção. E a gente acertou o modelo, porque a gente entendeu que tinha que fazer algo muito fácil para quem quisesse vender. Nas pesquisas, porque muita gente falava, eu tenho muita roupa na minha casa, mas eu não tenho tempo de separar, de tirar foto, de anunciar, de levar no correio. A gente entendeu que era um formato que a gente gostaria de fazer completo, e quando a gente anunciou que teria um formato completo, choveu peça para vender, roupa, sapato, acessório para vender. E por outro lado, o maior paradigma, na verdade, o estigma que existia e a gente tinha que quebrar, que roupa usada é roupa ruim. Então as pessoas não queriam comprar, porque podia vir com energia, com cheiro, com furo, com marca de uso. E aí que a Troc se posiciona em qualidade, em experiência premium. E do outro lado, se a gente processasse todas as peças de quem quisesse vender na Troc, ficasse com a gente, daí que a gente mudou para um barracão e começou a criar toda essa história, a gente poderia garantir uma qualidade para quem fosse comprar. E é isso que a Troc faz. O nosso grande diferencial é a experiência. Quando a gente tem nota 9.2 no Reclame Aqui, é porque a gente realmente não perdeu nossa insurgência lá do primeiro dia, nossos estudos do primeiro dia, que é a pessoa receber uma experiência absolutamente incrível e falar, eu vou ficar nessa plataforma para sempre. E ter clientes que compraram mais de 500 vezes com a gente. Olha só. E assim, e algumas, né? Não é assim um ponto fora da curva, são algumas que já fizeram isso. E nesse momento, grávida, a gente foi acertando os passos, eu tinha muita segurança pelos estudos que a gente estava fazendo. Os estudos começaram em Boston ainda, tá? Mandando formulário, porque a gente ia começar pelo infantil, então eu mandava para algumas amigas que já eram mães para entender. A gente migrou pro adulto também através de muita pesquisa. E foi muito rápido, porque a gente tava na minha casa, minha filha nasceu, minha casa era um brechó, porque naquele momento a gente já tinha tido sucesso em arrecadar peças. Minha casa virou um brechó, a gente conseguiu o apartamento da frente, emprestado. Nesse apartamento da frente virou um brechó muito rápido, no lotou. Eu sempre faço uma brincadeira que desde receber uma mala milionária, cheia de peças muito boas, e o apartamento da frente era no bruto ainda, que né, não estava pronto para morar. E eu falei, essa mala eu não abro aqui, porque daí meu risco fica muito grande. E daí a gente alugou uma sala comercial de 50 metros quadrados, tipo, não cabia nada no final. A gente já chegou apertado lá. Mas isso, né, cada passo. Depois disso, em 4 meses, a gente estava no barracão de 500 metros quadrados. Em mais 5 meses, né, completando 10 meses de operação, a gente faturou 1 milhão. Em menos 2 anos e meio, antes de 3 anos, a gente faturou 10 milhões. E foi muito rápido. E nesse meio tempo, eu tive meu segundo filho. Não pensei muito também, eu tomei essa decisão de não abrir mão da minha vida pessoal em prol da profissional. Porque eu sabia que eu queria ter 2 filhos, eu sabia que queria ter nessa diferença de tempo. E eu jamais culparia o trabalho por eu não ter me realizado pessoalmente e vice-versa. Eu nunca vou culpar eles de não ter trabalhado, então tô me resolvendo aqui. É super puxado, né? Busca constante pelo equilíbrio. Nossa, um desequilíbrio tentando equilibrar sempre, né? Os pratinhos, tipo, às vezes aqui, às vezes ali. Sim, sim. E a Troc cresceu numa velocidade, assim, absurda. Foi quando, em 2019, então eu tô falando que a gente lança no início de 2017, final de 2016, início de 2017. A gente vai até 2018 sem o infantil, lança o infantil em 2018. E em 2019, eu fazer uma rodada de investimento. Eu tinha um fundo incrível lá do Sul, que estava atuando junto comigo, o fundo do Ebanks, a Honey Island, que era meu sócio. Naquele momento, até eu estava com uma sociedade, assim, muito solitária. Eu tenho uma jornada toda solitária desde o início, porque meu marido fundou comigo, mas ficou só 2 anos na operação. Depois eu tive um CEO, que era um CEO investidor, que participou da operação por um tempo, mas ele não era o negócio principal dele, e sempre foi meu negócio principal. Veio um fundo e passa a ser o meu sócio, na verdade, a analista do fundo, Mari. Ela foi minha sócia por um tempo, só que eu precisava de mais reforço, né, mais suporte ali. E a gente fez uma rodada de investimento, e nessa rodada vem a reserva, vem o Rony. Porque, na verdade, ele mandou uma mensagem no Instagram perguntando quem estava por trás do negócio. E logo a gente já se conectou pelo WhatsApp. E na semana seguinte eu estava sentada com ele, com o Nandão, com o Jaime e com o Zé, os sócios da reserva.
E, enfim, eles se tornaram investidores da Troca minoritários, mas eu acho que ali não era grana, né? Era conexão com os seres mais brilhantes aí que eu tive a oportunidade de ter na jornada da Troca. A chancela, o endosso, para Com mim certeza. aquilo foi assim, o endosso que eu precisava depois de alguns anos empreendendo, ralando pra caramba, né? E a gente não tem tempo de falar de todos os BOs aqui, mas acho que todo mundo entende que dentro de uma jornada empreendedora são altos e muitos baixos, e altos que te dão fôlego e muitos baixos. E no final, ele se tornou sócio. 2020, a gente conseguiu anunciar, depois de um período mais severo de pandemia. Um pouco mais pra frente, a gente achou que tinha espaço para anunciar que a reserva, então, estava entrando na moda circular. Na pandemia, todo mundo se reinventou. A Troca não foi diferente. A gente criou, além de ser um brechó, a gente desenhou um modelo em que a gente conectava as marcas ao mundo da moda circular. Então, as marcas incentivavam seus clientes a fazerem o desapego e passarem para frente aquilo que não estavam usando, pararem de acumular. Porque o nosso problema ainda existe o problema de descarte, mas o problema de acumulação ele é absolutamente maior. Assim, E hoje eu ninguém vejo. fala, né, sobre esse Ele é ponto. silencioso. No final, a gente usa 20 a 30% do guarda-roupa e vai acumulando muito. Em algum momento, isso vai explodir, né? A gente tem muita coisa no guarda-roupa, consumindo mais, cada vez mais, enfim. Vamos entender o que vai acontecer nesse período pós-pandemia, né? Que as pessoas passaram a ter uma percepção maior aí de consumo e impacto de consumo. Mas, enfim, consumimos muito. Consumimos muito. E a gente lançou esse modelo de troca B2B, em que a troca é um selo para as marcas, porque as marcas precisavam trazer um valor, um propósito, uma visão de futuro melhor, além de vender roupas, além de vender coisas, né? E conectar isso com um valor forte que a Troca tem de sobra, né? Isso é a essência da Troca. Perguntam, vocês têm uma área de sustentabilidade para eu conversar? Eu falo, converso com qualquer um. Né? Todos respiram sustentabilidade. Nossa principal métrica aqui é redução de emissão de CO2 e de água. E a gente converte isso em faturamento, mas essa é a nossa métrica, o nosso objetivo. E isso foi muito legal, porque daí eu descobri que a Arezzo & Co estava fazendo um projeto, gostaria de fazer um projeto interno de moda circular, só que eu sei quanto é complexo. Ali eu tenho 120 profissionais atuando diretamente na moda circular, uma logística reversa, que é sempre dor, né? Quem trabalha com operação sabe que logística reversa, se bem de volta qualquer coisa, é bucha, porque cada peça, né? Você tem que fazer o picking daquilo, analisar individualmente. E é caro fazer. Então, se você não tem uma linha de produção para fazer isso, e você não consegue jogar uma economia, né? Uma escala, você não consegue fazer uma economia. E debati já estava com um time de 20 profissionais, 25 profissionais contando comigo. Já estava atuando para reserva, meu time já achou que eu estava completamente louca, né? Porque, enfim, já era um grupo grande mesmo antes da aquisição. Bati na porta da Arezzo para oferecer o nosso serviço. Eles toparam. A gente fez um MVP, como tudo, né? Pequenininho, a gente testou, a gente teve resultados impressionantes. Cheguei pro meu time, na verdade antes ainda do MVP, eu cheguei pro meu time e falei, olha gente, seguinte, tem uma oportunidade de fechar com o Grupo Arezzo. Todo mundo abriu o olho desse tamanho. Eu falei, mas levanta a mão quem tá comigo, vocês têm que confiar em mim, porque a gente pode dar um passo muito mais largo e muito mais rápido do que a gente imaginou. Todo mundo assim, vamos, a gente Luana, vai encarar essa. Vamos juntos, Luana. Né? E eu agradeço sempre por eles terem acreditado, porque, enfim, tinha a possibilidade de muitos ali, né, naquele momento desafiador, falar, não, você tá completamente louca, a gente tá pivotando quase, né? Mas, enfim, juntamos os dois. Hoje somos um brechó e continuamos fazendo essa conexão com marcas, porque no final as marcas escoam no brechó, né? Essas peças que os clientes deles não usam mais. Mas antes disso, né, antes da gente chegar em 2023, ainda em novembro de 2020, eu recebi uma proposta de aquisição da Arezzo. E é importante falar isso para muitos aí que consideram ser comprados. Eu fiquei ofendidíssima, porque, veja, era meu primeiro filho. E o apego, né? É meu primeiro filho. Como assim? Você quer comprar a Troca? A Troca não tá à venda? Eu falei assim, eu fui bem dura na primeira resposta. Voltei para casa, digeri. Meu marido teve grande participação nisso. Ele me lembrou qual era meu propósito, onde eu queria chegar, qual a redução de impacto e o que significa Grupo Arezzo. E se de fato o que você queria, você ia conseguir alcançar sozinho ou através por meio dessa aquisição? Porque você não quer, você quer o quê? Você quer o impacto? Qual é o caminho que você pode seguir para conseguir chegar lá? Será? Mas é compreensível, né? Tem um apego, tem aquilo, é o primeiro filho, como você mesmo disse.
Mas é muito legal entender o outro lado das adquiridas, né? A gente sempre fala bastante sobre como que os negócios que são vendidos, eles ganham escala quando eles estão num grande grupo. Mas e o empreendedor que criou lá do começo, como que ele fica? Como que fica o sentimento e o coraçãozinho daquela pessoa que criou o negócio e viu ele engatinhar, né? Dar os primeiros passos também. Mas é legal que você trouxe esse ponto também. Eu acho que o fato da Arezzo ter considerado isso desde o dia 1, a minha conversa foi, quando eu sentei para falar com o Alexandre, ele falou, a gente não está adquirindo a troca, a gente está adquirindo seu CPF. A gente quer essa sua paixão, né? A Arezzo é uma empresa movida por paixão, está dentro dos valores da empresa. E aquilo mexeu comigo. Eu tinha outras possibilidades de compra, outros players também estavam interessados naquele momento, porque já viram que a gente estava conectando algo muito legal. Mas quando eu tive isso, eu tive certeza que o meu propósito estaria vivo. E tá, né? Eu consigo, hoje eu tenho liderança na Troca, eu tenho minha unidade de negócio, eu toco meu negócio e eles deixam eu tocar isso com a minha... Eles respeitam a minha paixão. E eles usam da minha paixão também. E isso é muito bom, eu consigo exponenciar o resultado. E meu propósito, que era a Troca, hoje eu faço parte de um comitê de sustentabilidade, hoje eu consigo trazer minha visão em outras áreas. Isso é muito legal, eu consigo conectar a Troca com marcas que eu sempre admirei, né? Eu consigo conectar a Troca com Schultz, por exemplo. Bacana. Que é uma marca incrível e trazer um resultado exponencial, como eu sempre busquei. E tem dado certo. Não, mas é legal isso também, porque é óbvio que não existe receita pronta, não existe fórmula mágica, mas essa parte de dar autonomia e quando a empresa, né, a grande empresa está adquirindo uma empresa menor, ela reconhecer o que já vem de herança da empresa que ela está comprando, manter a autonomia daquele empreendedor, é vital. Porque afinal, enfim, foi aquela pessoa que desenvolveu as bases do que o negócio é hoje, a gente tem que entender, né? Não, muito legal esse resumo que você trouxe desses últimos anos da Troca, foi realmente uma coisa que acelerou muito rápido. Tudo isso que a gente falou não teve nem 10 anos, né? Essa trajetória que você contou e resumiu aí. Eu acho que tem muitos fatores que, óbvio, que além de toda essa expertise, a sua paixão por isso, estar agora num grande grupo, tem muitos outros fatores macro que cooperaram para esse crescimento. A questão de o menor poder de compra, né, do brasileiro, fazendo com que ele realmente comece a pensar em outras alternativas para conseguir continuar consumindo, né, roupas, acessórios, com o mesmo padrão, mas, enfim, não perdendo a oportunidade de consumo, mesmo com poder de compra reduzido. A pandemia, obviamente, acabou meio chacoalhando a maneira que as marcas enxergam a questão do propósito, porque os consumidores estão pressionando as marcas por isso. O cliente fala. O cliente determina qual que é o destino de uma companhia. Então, quando o cliente chega na empresa e fala o seguinte, o que você está fazendo? Né? Então, isso eu acho que até ajuda a pivotar esse braço B2B da Troca, que é tão importante, né? De conectar a marca com o consumidor. Eu acho que tem muito mais ainda a se explorar. Eu acho que você também deve ser uma entusiasta nesse assunto e nesse sentido. Todo dia. Mas é muito incrível. Eu queria ir encaminhando aqui pro final. Com uma pergunta que a gente sempre acaba fazendo aqui, eu sempre faço para quem está de convidado. Se você pudesse dar um conselho para a Luana de 7, 8 anos atrás, que ainda estava ali entre como que eu vou fazer o propósito, conciliar propósito com o meu desejo de empreender, com a minha carreira, com a maternidade que está chegando aí ao mesmo tempo, qual conselho você daria? Você faria tudo igual ou não? Aquele minuto reflexivo. Uau, não, é uma pergunta excelente. Eu faria diferente, no sentido, eu acho que eu sempre fui uma pessoa corajosa, né? A história mostra que teve coragem, mas sempre com alguns receios. Então, o que eu aprendi, principalmente nessa trajetória, é seguir minha essência, seguir minha intuição. Eu acho que todo empreendedor tem uma intuição forte. Lógico, né? Eu dei vários exemplos aqui pautado em muito estudo, muita pesquisa. Mas eu tinha sempre a minha intuição muito forte. E muitas vezes eu deixei ela de lado por outras pessoas muito mais maduras, com repertório muito mais amplo do que o meu. E é muito importante ouvir essas pessoas, e muitas pessoas foram fundamentais para eu chegar até aqui. Eu tenho mentores aí que eles nem sabem que eu chamo de mentores, mas eles acabaram sendo. Mentoras, assim, que me deram gás para eu entender que, como mulher, eu podia chegar onde eu queria chegar. Eu acho que isso é fundamental também, né? E deixar esse recado aqui, porque a gente não é criado para ser corajosa, né? Meninas são doces, meninas são delicadas, e mulheres corajosas muitas vezes assustam e
por que ela tá fazendo assim? Por que tem que ser assim, né? Então, mas basicamente eu segui minha intuição. Desde o primeiro dia, eu teria aliviado tanta coisa, eu acreditar no que eu tava fazendo, sabe? E por mais que os erros acontecessem, eu me responsabilizando por eles, através da minha intuição, né? Eu senti que eu deveria fazer, eu fiz e assumo as responsabilidades. O que eu não gostaria de repetir é ter seguido conselhos de outras pessoas e me arrepender depois, né? E, assim, ainda bem que eu não tive nenhuma consequência severa dessas escolhas, porque aqui eu tô falando de dia a dia, eu não tô falando de grandes escolhas da vida. Mas eu teria, com certeza, se eu seguisse minha intuição, eu teria amenizado aí algumas das minhas pequenas quedas do caminho, sabe? Confie na sua intuição, no final das contas, Isso. ela fala alto e fala bem, muitas vezes. Muito alto. Não, É só perfeito. ouvir. Ana, super obrigada, adorei a nossa conversa, teria me Também. estendido aqui muito mais, mas fico ansiosa aí para acompanhar os próximos passos da troca e o quanto esse potencial, a gente vai ver esse potencial da economia circular, da circularidade, do propósito, as marcas tentando juntar uma coisa na outra. Sim. E olhando mais para impacto, né? E a gente vai sempre falando aqui sobre propósito, impacto, empreender com propósito, e é muito bom ver isso consolidado de fato no negócio. Acontecendo, né? Aterrissado. Acontecendo. Muito obrigada pela tua presença. Obrigada. Foi um prazer te receber aqui. Muito obrigada Adorei. também por ter acompanhado a conversa aqui até o final. Curta, compartilhe e acompanhe as próximas conversas nos próximos episódios do Como Cheguei Aqui. Até mais.